Um professor de matemática sem diploma universitário. Família pobre do Brooklyn. Morreu com 600 milhões de dólares. E ninguém sabe de onde veio esse dinheiro. Jeffrey Epstein é conhecido mundialmente pelos seus crimes, mas existe um mistério ainda maior que nunca foi resolvido. De onde veio toda essa fortuna? Ele não herdou o dinheiro, não fundou uma empresa famosa, não criou nenhum produto revolucionário, mas de alguma forma, um professor demitido por baixa performance virou um dos homens mais ricos do mundo. Mansões avaliadas em mais de 150 milhões de dólares, 2 ilhas privadas no Caribe, jato particular, iates e conexões com presidentes, príncipes e bilionários. Hoje você vai descobrir por que a fortuna de Jeffrey Epstein é um dos maiores mistérios financeiros não resolvidos da história moderna. E por que, mesmo após sua morte, ninguém consegue explicar de onde veio tanto dinheiro. Vamos começar do início. Jeffrey Edward Epstein nasceu em 1953 no Brooklyn, Nova York. Filho de Paula e Seymour Epstein, uma família judia de imigrantes. Seu pai trabalhava como operário de construção civil antes de se tornar zelador do Departamento de Parques de Nova York. Sua mãe, auxiliar escolar e depois secretária de uma seguradora. Era uma família de classe trabalhadora, sem conexões, sem fortuna, apenas pessoas comuns tentando sobreviver em Coney Island. Epstein era bom em matemática, muito bom. Pulou séries, se formou cedo no ensino médio. Entrou na Cooper Union em 1979 para estudar física. 2 anos depois, trocou para a NYU, no Instituto Courant, estudando fisiologia matemática. Mas aqui está o primeiro mistério. Epstein nunca se formou em nada. Ele abandonou a faculdade em 1974, sem diploma, sem graduação, sem nada. E então, aos 24 anos, sem formação superior, ele consegue um emprego na Dalton School, uma das escolas preparatórias mais prestigiadas de Manhattan. Como? Ninguém sabe ao certo. Alguns dizem que foi através de conexões, outros que ele simplesmente era carismático o suficiente para convencer o diretor. Ele ensinou matemática e física lá por 2 anos. Em 1976, foi demitido. A razão oficial? Baixa performance. Um administrador da escola confirmou isso ao New York Times décadas depois. Então, recapitulando. Em 1976, Epstein tinha 23 anos, 0 diplomas e acabara de ser demitido do único emprego que tinha. 5 anos depois, ele seria milionário. 10 anos depois, multimilionário. 20 anos depois, centenas de milhões. Como isso é possível? Aqui é onde a história fica estranha. Em 1976, logo após ser demitido da Dalton School, Epstein consegue um emprego no Bear Stearns, um dos maiores bancos de investimento de Wall Street. Como um cara sem diploma e sem experiência em finanças consegue entrar em Wall Street? Através de uma conexão. Um dos pais de alunos da Dalton School apresentou Epstein ao CEO do Bear Stearns, Alan Ace Greenberg. Greenberg gostou dele e o contratou. Mas aqui está o problema. Epstein não era um analista brilhante. Ele não tinha formação em economia. Ele era, nas palavras de colegas, carismático e bom vendedor. Nos primeiros anos no Bear Stearns, Epstein trabalhou na divisão de opções e futuros. Nada excepcional. Mas em algum momento entre 1976 e 1981, algo mudou. De repente, Epstein não estava mais trabalhando para o Bear Stearns. Ele era cliente do Bear Stearns. Como? Segundo investigações recentes do New York Times, Epstein começou a fazer o que colegas chamavam de caça de tesouros. Ele recuperava dinheiro roubado para pessoas ultra ricas. Funciona assim: um bilionário tem seu dinheiro desviado por alguém. Epstein oferece encontrar e recuperar esse dinheiro em troca de uma comissão generosa. Alguns casos ele resolveu, outros nem tanto. Mas de alguma forma, isso lhe rendeu conexões com bilionários. Em 1982, Epstein deixa o Bear Stearns completamente. Aos 29 anos, ele abre sua própria empresa, J. Epstein & Company. A promessa? Ele gerenciaria apenas fortunas acima de $1 bilhão. Pense nisso. Um cara de 29 anos, sem diploma,
com apenas 6 anos de experiência em Wall Street, diz que só trabalha com bilionários. E aqui está o mais insano. Funcionou. Em 1986, Epstein conhece Leslie Wexner, e essa é a conexão que tudo mudou. Wexner era o fundador da L Brands, dona de Victoria's Secret, Bath & Body Works e outras marcas bilionárias. Fortuna estimada, mais de 7 bilhões de dólares. Em 1987, apenas um ano depois de se conhecerem, Wexner contrata Epstein como seu gerente financeiro pessoal. Mas não para por aí. Em 1991, Wexner dá a Epstein algo que nenhum bilionário sã daria a ninguém: procuração total. Isso significa que Epstein poderia assinar cheques em nome de Wexner, comprar e vender propriedades, contratar e demitir pessoas, tomar empréstimos, qualquer coisa legalmente vinculante. Epstein tinha acesso ilimitado à fortuna de Wexner. E foi nesse período que Epstein ficou absurdamente rico. Ele passou a ganhar centenas de milhões gerenciando os bilhões de Wexner. Mas aqui está o mistério. Exatamente como? Gerentes financeiros normalmente ganham 1 a 2% ao ano em taxas de gestão. Se Wexner tinha 5 bilhões sob gestão de Epstein, isso daria 50 a 100 milhões ao ano. Muito dinheiro, claro, mas não explica tudo. Porque acontece que Epstein não só gerenciava, ele comprou coisas em nome de Wexner que depois ficaram com ele. Exemplo mais famoso, a mansão de 77 milhões de dólares na Rua 71 de Manhattan. Wexner comprou essa mansão por 13 milhões em 1989. Em 1996, ele transferiu a propriedade para Epstein por $0. Sim, você leu certo. Wexner deu uma mansão de dezenas de milhões para Epstein de graça. Wexner depois alegou que Epstein se aproveitou dele e que ele estava envergonhado de ter cruzado o caminho com ele. Mas isso não explica por que um bilionário inteligente daria procuração total e uma mansão milionária para alguém. Aqui é onde o mistério se aprofunda. Epstein alegava gerenciar bilhões para múltiplos clientes ultra ricos, mas quando você investiga, ninguém admite ter sido cliente dele. Somente 2 clientes foram confirmados publicamente: Leslie Wexner, Victoria's Secret, e Leon Black, bilionário que pagou mais de 150 milhões a Epstein entre 2012 e 2017 por serviços de consultoria fiscal. Mas Epstein alegava ter vários bilionários como clientes. Quem eram? Ninguém sabe. Uma investigação do New York Times em 2019 concluiu que a fortuna de Epstein era mais ilusão do que fato. Forbes publicou um artigo intitulado "Por que Jeffrey Epstein não é bilionário?" Bloomberg escreveu: "Tão pouco se sabe sobre os negócios atuais de Epstein que as únicas coisas que podem ser avaliadas com certeza são suas propriedades." Então, o que sabemos concretamente? Propriedades confirmadas: mansão em Manhattan, 77 milhões de dólares. Mansão em Palm Beach, Flórida, 12 milhões de dólares. Rancho no Novo México, 17 milhões de dólares. Apartamento em Paris, 8,6 milhões de dólares. Ilha Little James Island, comprada em 1998, 8 milhões de dólares, valorizada em 70 milhões de dólares. Ilha Great James Island, comprada em 2016, 20 milhões de dólares. Jato particular Boeing 727, helicópteros, iates. Mais de 200 milhões em ativos visíveis. Em documentos judiciais de 2008, os advogados de Epstein alegaram que ele tinha patrimônio líquido de mais de 1 bilhão de dólares. Em 2019, quando foi preso, documentos federais indicaram que ele tinha ao menos 500 milhões de ativos. Mas aqui está o problema: ninguém consegue rastrear de onde veio esse dinheiro. Investigações do Panama Papers mostraram que Epstein tinha empresas offshore, em Bermudas, Ilhas Virgens e outros paraísos fiscais. Seu título oficial em um documento: gerente de fortuna. Mas fortuna de quem? Um advogado que processou Epstein disse: "Persegui todos os ângulos possíveis para descobrir quanto Epstein valia, mas encontrei a maior parte offshore." Offshore significa escondido, intocável, invisível. Então, se não sabemos de onde veio o dinheiro, quais são as teorias? Teoria 1.
Ele roubou de Wexner. Alguns acreditam que Epstein simplesmente desviou centenas de milhões de Wexner ao longo dos anos. A procuração total permitia isso. Wexner só descobriu tarde demais e ficou envergonhado de admitir que cruzou o caminho com ele. Mas isso não explica por que um bilionário inteligente daria procuração total e uma mansão milionária para alguém. Teoria 2. Chantagem. Epstein era conhecido por hospedar poderosos em sua ilha e mansões. Alguns especulam que ele gravava atividades comprometedoras e usava isso para extorquir dinheiro. Problema: não há evidência concreta. É especulação. Teoria 3. Serviços de inteligência. Essa é a teoria mais controversa. Alguns alegam que Epstein trabalhava para agências de inteligência, CIA, Mossad, MI6, e usava suas conexões para coletar informações sobre pessoas